Pré-chiller de resfriamento. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e hoje nós vamos falar sobre resfriamento do mosto, chiller, pré-chiller. Eu descobri uma maneira para acelerar meu processo, que a nossa Kolsch, cerveja que está aí no canal, acompanhe. Vamos falar sobre o chiller, né? Porque você pode usar um método no-chill, não tem nada de errado, tá tudo certo com o método no-chill. Mas tem cervejas tipo uma IPA, uma NEIPA, que você precisa resfriar muito rápido. Então, eu gasto aqui na minha produção cerca de 1h30, 2 horas para chegar de 90, para baixar de 97 para 35 graus, 37 graus. Mas menos que isso não dá para baixar com a água direto da torneira. Então, eu estava pensando que eu não estou inventando isso, né, gente? Isso é mais antigo que a roda. Vários cervejeiros usam um pré-chiller. Um chiller no gelo, que a água sai da torneira, passa nesse chiller com gelo e em seguida vai para o chiller de imersão e é descartada para o reaproveitamento. Isso é algo simples que as pessoas fazem, mas eu ficava pensando, vou ter que comprar um chiller, um pré-chiller, né? Um chiller menor para ser o meu chiller dentro do gelo, vou ter que comprar. E aí, outro dia aqui nas nossas traias cervejeiras aqui, nos equipamentos, eu olhei e vi em cima da geladeira minha chopeira gelo. Aí pensei, pô, mas é uma chopeira gelo, é um chiller antes de tudo. Será que não dá pra pegar umas conexões da MFIT e conectar para ele ser meu chiller, meu pré-chiller, né, meu chiller de gelo para jogar no chiller de imersão? E foi isso que eu fiz. Comprei as conexões da MFIT e montei tudo e vocês vão ver agora aí, ó, no vídeo, na sequência do vídeo, eu montando passo a passo e testando esse sistema. Testando, gente, não na produção. Testando só se tem vazamento, se funcionou direitinho, porque hoje eu não estou braçando cerveja. Vou braçar semana que vem. Aí eu vou testar na prática e vocês vão ver no vídeo eu fazendo a cerveja e testando isso. Mas hoje, vocês ficam aí com o vídeo, é só eu montando, mostrando o que eu gastei, o que eu usei. Que eu não gastei nada, né? Fora as conexões da MFIT que eu comprei, foi baratinho, eu já tinha tudo em casa. Então, dá uma olhada aí. Segue o vídeo. É isso aí, senhoras e senhores, aqui nosso chiller de imersão, né? Ele funciona da seguinte maneira, essa parte aqui vai na torneira, está dentro do mosto, e aí passa a água por ele da torneira e sai por aqui. Ó, sai por aqui. Vai continuar desse mesmo jeito a saída, né? Saída de água. Mas essa entrada nós vamos mudar, porque eu quero aumentar a eficiência desse chiller. Então eu vou ligar um pré-chiller nesse chiller. Vai passar primeiro, vai sair da torneira, passar por um pré-chiller dentro do gelo e vai vir entrar aqui dentro desse chiller que vai estar no mosto. Então vou fazer isso aqui, essa ligação, e mostrar para vocês, porque eu estava pensando que eu ia gastar dinheiro para comprar um chiller, para ser o pré-chiller, mas eu já tenho. Eu já tenho a chopeira a gelo, que fica parada a maior parte do tempo. Vou simplesmente, vai sair da torneira e entrar aqui, ó. Aí vai passar por todo o gelo, sair do outro lado e ir para o próximo chiller que vai estar dentro do mosto. Vou montar todo esse esquema e a gente já volta. Senhoras e senhores, olha como ficou. Vai sair da torneira, vai entrar no chiller, né, no pré-chiller no gelo, vai sair do pré-chiller no gelo, ó,
e vai entrar aqui direto no chiller que está no mosto. Coloquei aqui, né, uma conexão DMFit, né? E vai sair na saída normal. A entrada aqui, ó, a entrada normal, né? Ó, né? Focou. A entrada normal. Tive que fazer uma emenda porque a mangueira era mais fina, né, do DMFit, ó. E aí vai e vai entrar aqui. Agora eu vou testar possíveis vazamentos, né? Vou testar agora. Vou ali na panela e testar. Vamos lá. Ligado, senhoras e senhores. Torneira, né? Tem uma emenda aqui, cada mangueira. Ela vem descendo e entra aqui, ó. Tá vendo de longe, olha lá? Entra e sai do outro lado para entrar aqui no nosso chiller. Entendeu? Ó. Desce. Entra lá de cá. Sai lá de cá. Entra aqui gelado. E aí sai por aqui, ó. Ó. Né? E ó. Para ser reaproveitado. Agora vamos ligar para ver se não tem vazamento. Se tiver, a gente vai corrigir. Vamos que vamos. Aí, senhor. Olá, senhoras e senhores. Olha o vazamento, ó. Na saída da chopeira, né? Para subir pro chiller dentro da panela. É porque essas fitas Hellman aí, a mangueira é muito grande. Não deu aperto. Eu vou trocar por um tubo. E vamos ver. Aí, senhoras e senhores, ó, toda a linha, né, chegou, saiu, vai vir, já tá passando, e já tá passando água, já está normal. Então, senhoras e senhores, a água passando em toda a extensão do chiller, no pré-chiller. E agora nós vamos testar com gelo, né? No dia de fazer a abraçagem. Só que eu não vou fazer a abraçagem hoje, mas no dia da abraçagem vocês vão ser lembrados deste vídeo aqui, né? Muito simples de fazer. Gastei uma conexão dessa DMFit, duas dessa de pino e só. Na verdade foi uma dessa e uma dessa. O resto já estava na chopeira, né? Mas se você não tem a chopeira, você vai precisar de um pré-chiller. No meu caso aqui é um pré-chiller duplo, né? Super pré-chiller. Vou aproveitar a minha chopeira. Não sei como é que eu não tive essa ideia antes. Então é isso aí, senhoras e senhores. Isso foi só a montagem. Tamo junto. Vamos agora para as considerações finais. Voltamos. Vocês viram aí? Foi simples de fazer. Vocês viram que teve um pequeno vazamento, né? Que pequeno vazamento foi por quê? Foi porque a mangueira, eu usei essa conexão aqui, ó. Ó, é 3/8 aqui, né, desse lado, que vai conectar aqui, ó, né, e aqui vai a mangueira. Só que a mangueira era um pouco grossa, aqui é 1/4. E quando eu puxei a fita Hellman, aí vazou nela, vocês viram lá no vídeo. Mas não teve nada não. O que eu fiz? Eu troquei por um tubo 3/8, que é o tubo já na medida, né? Aqui, ó. Deixa eu confirmar pra vocês. Ó. Esse tubo aqui. E pra quem pergunta sempre, minhas mangueiras de serviço aqui, é esse aqui, galera. É 3/8 tudo. É até grossa, não é? E funciona. Então, eu comprei as conexões, vocês viram aí, montamos tudo. E aí o que acontece? Vou testar na prática
no próximo vídeo que eu vou fazer cerveja. Mas vocês viram que funcionou perfeitamente, né? Você pode nem usar conexões DM-Fit. Vocês podem fazer tudo na abraçadeira mesmo, na abraçadeira normal, mangueiras normais, né? Vai sair da torneira, vai entrar no chiller que está no gelo, sai do chiller do gelo, entra no chiller de imersão, sai do chiller de imersão e vai para o descarte, que na verdade é o reaproveitamento, né? A gente põe nos galões para reaproveitar. Então aí, senhoras e senhores, vocês viram aí como é que ficou o vídeo, né? As conexões DM-Fit, mas vocês podem fazer também sem conexões DM-Fit, só com abraçadeiras e mangueiras, que vai dar certo. No próximo vídeo eu estarei testando esse sistema na prática. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter esclarecido. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!